a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada irmão. Eu gostaria de já iniciar a palestra de hoje. Esse tema é um tema muito caro a nós, presbiterianos, e eu gostaria de começar lendo com vocês um texto de primeira carta de Pedro, capítulo 2, Pedro, capítulo 2, evidentemente, o apóstolo Pedro escreve a sua carta a um público misto, né? Gentios, judeus e especialmente gentios. E nós vemos como ele se dirige a estes crentes no Novo Testamento, se fazendo uso de um texto que foi propriamente aplicado aos crentes do Antigo Testamento. Então eu quero que vocês vejam aí a partir do versículo 6. Vamos ler todos juntos, do 6 até o 10. Vamos ler todos juntos. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, este texto, especificamente o versículo 9, ele foi falado ao povo de Israel. Vocês podem achar essa referência em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, onde o próprio Deus, se dirigindo ao povo de Israel, ele diz: vocês são minha raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E notem, irmãos, que esse mesmo texto também é aplicado aos crentes da nova aliança, gentios, que não eram do povo de Israel. Porque esse texto se faz muito importante para o início da nossa palestra. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui, ou uma parte dos irmãos aqui presentes, pode ter vindo de um contexto diferente do contexto reformado presbiteriano. Alguns vieram de um contexto onde aprenderam que Deus tem dois povos. Deus tem Israel e Deus tem os gentios ou a igreja, separando então o povo de Deus em dois povos. Nós reformados entendemos que Deus tem um povo, Deus tem uma igreja, um povo que é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o povo de Deus, que está na antiga ou na nova aliança, no Antigo ou no Novo Testamento.
E nós cremos então que Deus não separa esse povo. Por isso, o nosso tema de hoje é um tema tão importante que terá claras implicações e aplicações para nós, o povo de Deus da nova ou do Novo Testamento, da nova aliança, né? Muito bem. Nosso tema então é uma introdução ao Shabat cristão. Irmãos, eu fiz assim uma escolha para o termo Shabat, porque eu acredito que esse termo Shabat ele pode já de imediato solucionar muitos dos nossos problemas. Por quê? Nós temos a compreensão bastante fixada de que o sábado, o sétimo dia, então nós nos fixamos ao sétimo dia e nós vamos entender por que esse termo ele é tão importante, o termo Shabat. Ele é muito importante a nós. E eu vou começar então fazendo uma definição de Shabat, ou do dia do Senhor. Tá? Uma definição de Shabat e uma definição do dia do Senhor. Dois termos aqui diferentes, distintos. Eu começo então com o termo Shabat. Shabat comumente é chamado de sábado. Ele deve ser compreendido mais do que o sétimo dia, embora esteja comumente relacionado a ele. Então é importante a gente entender que esse termo Shabat, que foi traduzido na nossa Bíblia para sábado, né? Esse termo Shabat, ele deve ser compreendido de maneira mais ampla do que um dia fixo, para que possamos ter uma compreensão aliancista, reformada desse termo. Nós precisamos entender que ele vai muito além, embora o termo Shabat faça sim referência ou se relacione ao sétimo dia. Mas o termo, a palavra Shabat, ela tem um sentido de descanso. O termo Shabat tem esse sentido de descanso. A palavra Shabat, que é originada de um outro termo hebraico, cujo significado é sentado tranquilamente, ou descanso, ou ainda cessação de trabalho. Então, o termo Shabat pode estar relacionado a estas explicações: descanso, sentado tranquilamente ou cessação de atividade de trabalho. Muito bem, dito isso, este dia de cessação ou de descanso e serviço a Deus, ele foi incorporado no dia do Senhor, que é comumente compreendido como o dia da ressurreição, primeiro dia da semana. Então veja, e aí nós começamos a partir do termo Shabat, o sétimo dia, o dia onde o Shabat era observado, o sétimo dia, ele passa a ser incorporado no termo dia do Senhor. Eu estou só fazendo uma introdução, nós vamos ir aos pormenores daqui a pouco, tá? A própria confissão de fé, ela vai destacar essa atividade aqui. Vejam lá. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral, perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado ou um descanso santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo
foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Essa é a nossa confissão de fé. Nós temos uma mudança, uma alteração do dia, e para a gente compreender por que o dia foi alterado, nós precisamos entender alguns termos usados pela própria confissão de fé. É muito importante também que você tenha em mente o real significado do termo Shabat, que é descanso. Um descanso que estava no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança relacionado com o sétimo dia, mas que não perpetuamente relacionado com aquele dia, pode ser então encaminhado esse descanso ou alterado esse descanso para o sábado ou o sábado cristão, que é o primeiro dia da semana, domingo. Muito bem. Qual é a fundamentação bíblica, então, irmãos, do Shabat? Eu começo dizendo que para uma correta compreensão do Shabat, é necessário entender que ele está fundamentado em 3 mandatos criacionais. Quando Deus criou o homem e criou a terra, ele instituiu, ele estabeleceu 3 mandatos. O primeiro mandato é um mandato cultural, onde o homem tinha que cultivar e arar a terra, cuidar da terra, o mandato cultural. O segundo mandato é o mandato social, tá? Onde o homem ele tinha a obrigação de crescer. Deus falou, crescer e multiplicar, é o mandato social. E por último, o mandato espiritual, que está muito relacionado ao nosso estudo de hoje, o mandato espiritual, o qual obriga todo homem a se relacionar com o seu Criador. E nós vamos defender nessa noite que o mandato espiritual, no mandato espiritual já no Éden, o homem tinha esta obrigação de adorar o seu Criador. E isso, deduzimos, era feito em um determinado dia. Havia um dia relacionado, um dia estabelecido no qual o homem se encontrava com Deus. Vejam, quando o homem peca, o texto nos dá a impressão de que Deus tinha um tempo marcado de encontro com o homem. Naquele exato dia, naquele exato momento, Deus vem ao homem e Adão estava vendo o Senhor andando pela viração do dia. Nós entendemos então que existia evidentemente esse relacionamento entre o homem e Deus e evidentemente um dia separado para essa adoração. Vamos entender então essa ordenança dentro do Antigo Testamento. A ordenança veterotestamentária do Shabat. Bom, as 2 principais ordenanças do 7º mandamento, no Decálogo, ambas têm raízes distintas. A primeira ordenança leva o povo de Deus ao ato da criação. A segunda ordenança vai fazer referência a um ato redentor. Vejam, 2 atos: ato criacional de Deus, onde Deus cria todas as coisas, e o ato redentor de Deus, onde ele liberta o povo da escravidão do Egito. Vamos ler então Êxodo 20, abram comigo suas Bíblias, Êxodo capítulo 20. Versículo 8 até o versículo 11. Eu vou fazer a leitura para que a gente seja mais ágil aqui, ok? Acompanhe comigo, por favor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor.
Aqui o sábado do Senhor é o Shabat, né, de Yahweh, né, do Deus da aliança. É o descanso do Senhor. O sétimo dia é o descanso do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o separou, o santificou. Então vejam, a ordenança ela está enraizada no ato criacional de Deus. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas. No sétimo dia, Deus descansou. Agora vamos para Deuteronômio, capítulo 5. Versículo 12. Guarde o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha a razão, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Vejam, a mesma ordenança, com fundamentação ou estímulo, vamos chamar assim, diferente. Lá em Êxodo, Deus diz: guarda o dia de sábado, santifique, porque eu criei o mundo em 6 dias e no sétimo dia eu descansei. Agora, aqui em Deuteronômio ele diz: guarda o dia do sábado, dê descanso aos seus empregados, aos seus filhos e você mesmo, porque você vai se lembrar neste dia que você foi escravo na terra do Egito. 2 verdades então podem ser extraídas destes textos. A primeira é que devemos lembrar o que o povo de Israel devia lembrar, o Shabat, lembrando que Deus, o Criador, criou todas as coisas e descansou, dando ao homem então este deleite de descansar, como o Senhor fez. E aqui, o povo de Israel, no dia do Shabat, não só tinha que se lembrar do Deus Criador, mas também do Deus Redentor, que havia tirado o povo da escravidão do Egito. Criação e redenção estão então dando base para que o povo guarde o dia do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que o povo de Deus, com muita frequência, tem uma memória extremamente curta. Não é incomum o Senhor sempre estar lembrando o povo: lembre-se, dê ouvido, preste atenção. O Senhor se dirige ao povo. Em determinado momento, Deus compara o povo a mulas, que não obedece, que não ouve, que não atende o Senhor. E o dia do Shabat era um dia para o povo parar, e de maneira intensa, de maneira objetiva, ativa, refletir sobre o Deus Criador e meditar sobre o Deus Criador, e relembrar os atos soberanos e redentores de Deus. Essa era a obrigação do povo, se lembrar de que Deus era Criador e também Redentor. Por essa razão, meus irmãos, o Shabat
ele devia ser observado para o serviço e para a adoração sagrada. E aqui a gente vai começar a observar uma coisa, que é muito importante. Muitos crentes não entendem porque a confissão de fé, ela expande os 10 mandamentos. Quando chega, como é que você quebra o 4º mandamento, ou o 3º, ou o 1º mandamento? E aí a confissão expande. Por que ela expande? Porque esses mandamentos, eles são como que uma semente. Depois Deus vai aplicar os princípios desses mandamentos a outras realidades diferentes. Por exemplo, quando Deus fala que o homem que assassinar, o homem que deixar o seu boi escapar, sabendo que o boi era um boi violento e que matava alguém, capaz de matar pessoas, e esse homem deixou o boi escapar e matou alguém, então o boi deve morrer e o homem também deve pagar com a própria vida. De onde esse mandamento foi extraído? Ora, quem matou foi o boi, mas o homem estava consciente de que aquele boi era um boi assassino. Então, de onde se extrai esse princípio? Ora, do mandamento, do 8º mandamento, não matarás. Não matarás. Então, os mandamentos, eles são ampliados assim no livro da lei. Nós vamos ver essa realidade a partir do capítulo 21 de Êxodo. Então o Shabat, ele tinha que ser reservado para o serviço de adoração sagrada. Dá para virar um pouquinho, que eu não estou vendo. Obrigado. Viu? Eu acho que consegui enxergar. Obrigado. Então vamos lá. Vou pedir para que os irmãos leiam. Cada um vai ler um texto agora. Então, o Shabat devia ser reservado para o serviço de adoração. Você vai ler, Levi, Êxodo 31, de 12 a 17. O Shabat também era um dia de solene reunião. Vou pedir para o Elton lá atrás ler Levítico 23 e o versículo 3. E o Shabat era um dia de sacrifício. Vou pedir para o seminarista Jonathan ler Números 28, de 9 e 10. Vamos ler esses textos, começando por Êxodo 31, 12 a 17. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou a lei. Então veja, o sábado é um dia de repouso solene, santo ao Senhor. Veja, é um dia para a adoração ao Senhor, né? Ao Senhor. E ele fala que este dia é um dia de celebração, celebrando por aliança perpétua. Era um dia para a adoração ao santo e perfeito Senhor. Também era um dia de reunião solene. Levítico 23, versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação, e uma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. Veja, então o sábado, o Shabat, também era um dia de santa convocação. O que é isso?
Era um chamado santo e solene para que todo o povo reservasse-o para o descanso e para a adoração ao Senhor Deus. Então, era um dia de reunião solene, era um dia onde todos os crentes se encontravam para sacrificar e adorar o Senhor. Por isso, o Shabat também era um dia de sacrifício. Números 28, versículo 9 e o versículo 10. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 2 décimas de um efa de flor de farinha, amassadas com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então veja, o sábado era um dia de sacrifício. Pela manhã, né, um cordeiro, e ao findar do dia. Então era um dia de adoração e sacrifício ao Senhor Deus. Agora vejam, irmãos, que este dia, essa prática, ela foi se tornando perpétua entre o povo de Deus. Algumas práticas nós não temos uma clara compreensão de como elas foram incorporadas ao Shabat, mas nós vamos ver judeus praticando, por exemplo, reunião em sinagogas no sábado. Então, de onde veio essa prática? Evidentemente, do princípio de que o povo tinha que solenemente se reunir. Vamos ver o texto de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vou pedir para o reverendo Antônio fazer a leitura de Lucas 4, 16. Vejam, o costume nos dias de Jesus era dos judeus separarem o dia para se dirigirem à sinagoga e ali adorar ao Senhor e aprender sobre a lei do Senhor. Também Atos 17, 2, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem abrir, Atos 17, 2. Atos 17, 2. Vamos ler todos juntos, todos juntos. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Por 3 sábados ele então esteve discutindo e ensinando sobre a lei ou a palavra do Senhor. Era um costume praticado entre o povo de Deus, de se reunirem e adorarem ao Senhor, adorarem a Deus no dia solene. Agora vocês notam que algumas práticas do sábado, elas não permanecem, nem mesmo entre os judeus. Por quê? Vocês não veem um judeu por aí, onde é aquela região que tem judeu, meu Deus, na Higienópolis, ou então ali tem aquela região que vende roupa, como é o nome? Bom Retiro, tem muitos judeus lá. Você não vê um judeu indo para a sinagoga com um cabrito amarrado, por exemplo, em uma corda, ou com pombinhas. Você fala, onde você vai? Eu vou sacrificar ao Senhor na sinagoga. Não tem isso mais. Não tem. Então, nós notamos que mesmo os judeus que guardam sábados, algumas práticas, elas deixaram de existir mesmo na guarda do sábado entre os judeus. Então nós já notamos de imediato que algumas práticas elas são alteradas. E é isso que nós chamamos, e a confissão chama, nós lemos isso no começo da minha palestra, a confissão chama o sábado de uma lei moral, positiva, moral e perpétua. Positiva, moral e perpétua. O que é uma lei positiva? Talvez você diga assim, pastor, é muito fácil, né? Lei positiva é um mandamento positivo, mas não é tão fácil quanto parece. Eu vou tentar explicar o que significa o sábado como uma ordenança moral
positiva. Alguns vão entender que é um mero mandamento positivo, mas o autor chamado Joseph Paipa, ele vai destacar que na Bíblia existem leis temporárias. Essas leis temporárias são chamadas de leis positivas. Olha o que ele diz. Quem está lá no fundo não consegue enxergar, não é? Olha o que ele diz. Será que eu pulei tanto assim? Espera aí, gente. Aqui. Na Bíblia, ele fala, há leis temporárias chamadas leis positivas. E também há leis permanentes, chamadas leis morais. Uma lei positiva é um mandamento de Deus que não é meramente necessário. Então, não é meramente necessário. E em si, com isso, ele quer dizer, é aquilo que foi ordenado, mas que em si mesmo não é certo ou errado. Então veja, Deus exige ou proíbe, faltou um D ali, ele exige ou proíbe certas coisas para as necessidades imediatas e temporais de seu povo e seu relacionamento com ele. Vamos pensar aqui. Qual é a lei positiva, temporária, que hoje nós não cumprimos mais? Um exemplo, alguém sabe me dizer? Hoje foi dia de quê? O que vocês almoçaram hoje? Hoje foi dia de feijoada, né? Se você falar para um judeu, você quer ser inimigo de um judeu, é convidar o judeu para ir até a sua casa e você servir uma feijoada, né? Com o pé de porco, rabo de porco, ele vai te amaldiçoar até a eternidade, né? Mas vejam, por quê? Porque na lei, Levítico capítulo 11, Deus ordenou ao povo de Israel que não comesse esse tipo de animal. Ou quem aqui gosta de um camarão, não é? Deus também, ele ordenou que o povo de Israel não comesse camarão. Nós entendemos que essas ordenanças são mais do que meras ordenanças cerimoniais. Porque limitar essas ordenanças como ordenanças meramente cerimoniais faz com que entremos em dificuldade quando vamos tratar o sábado. Nós entendemos então que essas ordenanças são ordenanças positivas. Significa, elas são temporárias. Irmãos, não é moralmente errado você comer carne de porco. Não é moralmente errado comer carne de porco. Ou vamos pensar aqui, não é moralmente errado, não é? Deixar de se banhar segundo as tradições, segundo algumas ordenanças dadas a alguns sacerdotes, por exemplo. Eles tinham um ritual de banho, de lavagem completamente diferente do nosso. Não é errado você deixar de tomar banho, né? É claro que talvez, dependendo da circunstância, seja crítico, mas não é moralmente errado. Não é moralmente errado. Por isso, eu quero que os irmãos entendam, essas ordenanças positivas temporais, elas não têm a permanecer perpetuamente. Elas não tendem a ser ordenanças permanentes até para o povo da nova aliança. Veja aqui, as leis cerimoniais da aliança mosaica também são exemplo de lei positiva. Por exemplo, não há nada inerentemente mal quanto a comer carne de porco, a fim de ensinar o seu povo a respeito da soberania dele sobre toda a vida, até sobre o que o povo comia. Deus declarou que o porco era um animal imundo. Ora, sob a nova aliança, Deus anulou as leis do alimento e ensina o seu povo a comer e beber para a glória dele, aquilo que antes era proibido. 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam para a glória de Deus. Agora, a lei moral, ela é diferente.
Porque a lei moral, ela vai refletir a natureza moral de Deus e o nosso relacionamento com Ele e com os outros. Por isso, meus irmãos, a lei moral, ela é permanente. Ela não pode ser anulada em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A lei moral, ela é permanente. Leis morais são permanentemente válidas para todas as pessoas. Por isso, então, irmãos, nós reformados, vamos chegar à compreensão de que, segundo a confissão e segundo o nosso entendimento da Escritura, o sábado não é um mandamento cerimonial. Por que não é um mandamento cerimonial? Porque muitos vão dizer, se é cerimonial, foi cumprido em Cristo, não precisa mais. Não é meramente cerimonial. O mandamento o quarto mandamento, então, ele vai além dessa compreensão de um mandamento meramente cerimonial, até porque ele está entre os 10 mandamentos. Ele é um mandamento que nós chamamos de moral positivo. Moral positivo. Por que moral positivo? Porque existem aspectos no quarto mandamento que vão deixar de existir ou de serem aplicados na nova aliança, no Novo Testamento. Por isso por ser um mandamento moral positivo, sendo positivo, pode haver alguma alteração, por isso nós vamos chegar à compreensão de que, à luz da Escritura, nós não consideramos um problema o Shabat, o descanso, ser mudado do 7º dia para o 1º dia da semana. Porque é um mandamento moral, positivo, temporário. Em algum aspecto do sábado, ele é um mandamento temporário. Irmãos, meu tempo está acabando, né? E tem tanta coisa aqui que eu queria ver com vocês. Eu quero ver ainda um pouco sobre o Shabat no Novo Testamento. E aí, mas antes eu preciso falar isso com vocês aqui. Vamos ler 2 textos. Porque alguns vão dizer assim, o sábado é da lei, dos 10 mandamentos. Mas vamos ler 2 textos. O primeiro, Gênesis 4, versículo 3. Gênesis 4, versículo 3. Todo mundo achou? Vamos ler todo mundo junto? Gênesis 4, 3. Todos juntos. Vamos ler. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vejam, a expressão aqui, no fim de alguns tempos, que algumas Bíblias vão traduzir como no fim dos dias. Olha, se nós chegarmos a essa compreensão de que aqui se trata de fim dos dias, é nítido que Caim e Abel estão se preparando para oferecer sacrifício a Deus em qual dia? No Shabat, no sábado, no 7º dia. Se é no fim dos dias, então eles estão se preparando para adorar a Deus no 7º dia, no fim dos dias. Isso então nos leva à compreensão de que o 7º dia, ele sim, era um dia reservado para adoração. Vamos ver outro texto, Êxodo 16, ainda antes dos 10 mandamentos. Êxodo 16 e o versículo 23. Vamos ler tudo juntos também. Êxodo 16 e o 23. Todos juntos. Todos juntos? Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar, separai
guardando para a manhã seguinte. Aqui fica claro que existia uma prática da guarda do Shabat antes mesmo da entrega dos 10 mandamentos. O povo de Deus, então, e aí nós chegamos à compreensão de onde veio essa ideia do Shabat. De onde veio essa ideia do descanso para adoração, de cessar o serviço? De onde veio, se não, irmãos, do relacionamento que Adão teve com o Senhor, passando então ao seu filho Caim e Abel, e assim até chegar a Moisés? Não nasceu do nada, irmãos. Não nasceu do nada. O dia do Senhor, o Shabat, o dia de descanso, não nasceu ou não surgiu do nada, ou até mesmo nos 10 mandamentos. Algumas pessoas, para fugir da obrigatoriedade do 4º mandamento, elas chegam ao absurdo de dizer que os 10 mandamentos foram dados para Israel e eles não são nenhum obrigatórios ao povo da nova aliança. Nenhum dos 10 mandamentos. Então anulou a lei. Os 10 mandamentos foram anulados. Como o próprio Deus vai anular os seus próprios mandamentos, inclusive os mandamentos morais. Isso eles fazem apenas para não defender ou entender a guarda do dia do Senhor. Vamos ver então como esse mandamento passou a ser incorporado no Novo Testamento. Primeiro, o nosso Senhor Jesus, ele disse que a sua missão não era anular a lei, mas cumprir a lei. Ele afirmou, então, a validade da lei. E quando questionado por aquele jovem rico, quando o jovem diz: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus citou para ele? Guarda os mandamentos. Eu já faço isso. E aí Jesus citou todos os mandamentos da segunda tábua, né? Então Jesus citou lá em Mateus 19, 16 a 22. Até mesmo o apóstolo Paulo, mostrando a validade da lei moral, em Efésios capítulo 6, abram comigo, Efésios capítulo 6 e o versículo 3. Versículo 2 e o 3, veja o que ele vai citar. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então o apóstolo Paulo está deixando claro, os mandamentos não foram anulados. Mas para alguns dispensacionalistas, vou usar o termo aqui, os 10 mandamentos não são válidos para a igreja. Mas aqui está dizendo, o apóstolo Paulo: honra teu pai e tua mãe. E aí ele diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até a promessa ele cita aqui de maneira integral. Não é, irmãos, um consenso comum no Novo Testamento de que a lei ela fora anulada, especialmente a lei moral de Deus. Isso inclui o 4º mandamento. E o que mudou então? Mudou o dia da guarda desse mandamento. Eu vou engatar aqui a 5ª, peço que vocês me acompanhem, mas eu vou, deixa eu ver aqui. Então, nós vamos ver agora como houve essa alteração do 7º para o 1º dia. Primeiro, a nossa compreensão da mudança do Shabat perpétuo, primeiramente se dá pelo fato de o Senhor Jesus ter ressuscitado no 1º dia da semana. Então tudo começa ali, no dia da ressurreição do Senhor. Vejam, irmãos, que até a forma como aparece no texto grego, eu não quero isolar aqui o texto grego, a compreensão, mas no mínimo nós temos que questionar a razão da expressão contida nesses versículos. Vejam lá, Mateus capítulo 28, por exemplo, lá está escrito assim: no findar do sábado,
ao entrar o primeiro dia da semana. Então o que findou? O 7º dia da semana. E o que começou? O primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Agora notem uma coisa aqui muito curiosa no texto grego. Olha só. No findar, né, do sábaton, aqui é o termo sábado, né, e iniciando, entrando o primeiro, aqui é o mian, é o termo primeiro. E aí o que aparece de novo aqui? Shabat. O que esses autores estão tentando dizer a nós? Existiu uma mudança. Terminou um sábado e começou um novo sábado, que é o dia da ressurreição do Senhor. É o dia da ressurreição de Cristo. Mas vamos continuar aqui, que nós vamos ver um pouco mais de informações. Olha, ao cair da tarde, João 20:19, daquele dia, o primeiro da semana, que é o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Olha a palavra grega aqui, mais uma vez o termo mia sabaton, quer dizer, o primeiro dos sábados. O termo aqui é primeiro da semana, é primeiro dos sábados. O que nós podemos entender é que os autores bíblicos estão dizendo: o dia da ressurreição é o nosso primeiro sábado, é o nosso primeiro Shabat. O dia em que Jesus ressuscitou agora é o nosso primeiro Shabat, é o dia do nosso Shabat, o nosso primeiro dos sábados. E aí, irmãos, nós vamos reparar que Jesus, ele apareceu para os discípulos, não na terça, não na quarta, não no sábado, mas ele aparecia com frequência no primeiro dia da semana, no Shabat, no domingo. E veja no texto de João 20:26. Abram lá comigo João 20:26. Esse texto de João 20:26, ele é o texto seguinte de João 20:19. Eu sei que é evidente, mas em João 20:19 diz que ao cair da tarde naquele dia, no primeiro dos sábados, trancadas as portas da casa, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: paz seja convosco. Aí no 20:26, veja, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali reunidos. Vejam, eles estão reunidos mais uma vez em que dia? No primeiro dos sábados, no domingo. Eles estão reunidos e Jesus aparece mais uma vez a eles no primeiro dos sábados, e entre eles ele diz: paz seja com vocês, paz seja convosco. Tá? Como é que está na tradução de vocês? Talvez esteja aí 8 dias depois. Eu peguei uma outra versão que deixa mais claro, uma semana mais tarde, que seria no dia do Senhor, no próximo domingo. Jesus sempre apareceu para os seus discípulos no primeiro dia da semana. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e a igreja vai se reunir no primeiro dia da semana. Vamos ver 2 textos, Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, aqui a palavra grega miaton sabaton, primeiro dos sábados. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo,
que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Duas coisas aconteceram nesse encontro aqui. Qual a primeira? Partir do pão, que faz referência à ceia do Senhor. A segunda, a pregação por meio do apóstolo Paulo, a pregação do evangelho. Dois elementos, pregação e santa ceia, celebradas quando? No primeiro dia da semana, que é no domingo. Eles estão cultuando ao Senhor no primeiro dia da semana. Parece que a igreja apostólica começou a incorporar isso de maneira bastante evidente. O último texto, 1 Coríntios 16 e o versículo 2. O versículo 2, vejam, todos juntos, vamos ler? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, os cristãos, nesse primeiro dia, eles se preparavam para levar as coletas, a reunião solene, evidentemente o culto ao Senhor. Eu vou terminar com o ponto 5 aqui, que é a nossa posição confessional, a nossa compreensão de como o dia do Senhor deve ser guardado. O que eu espero que tenha ficado claro aqui é que o Shabat é mais do que o sétimo dia, um dia de descanso. Também espero que tenha ficado claro que nós entendemos que o Shabat era observado antes de Êxodo capítulo 20. Antes, o povo observava o dia de descanso e adoração a Deus. Também espero que vocês tenham entendido que o Shabat é um dia, é um mandamento positivo moral. Por que positivo moral? Porque há aspectos que deixam de ser exigidos no Shabat, como por exemplo a oferta de sacrifícios, mas ele é moral. O que significa que é moral? Que ele é obrigado ou ele é exigido de todas as pessoas, inclusive e principalmente nós. Também espero que tenha ficado claro que a mudança do dia, ela se deu na ressurreição e depois no aparecimento que Jesus teve para os seus discípulos, quando estes estavam reunidos. E a igreja então passa a compreender a guarda do dia do Senhor como o primeiro dia da semana e não mais o sétimo. Eu termino então com a nossa posição confessional. E aqui, irmãos, eu quero que vocês observem com cuidado. Opa, desligou? Aconteceu um acidente. Bom, tudo bem. Eu vou ler aqui. O Catecismo Maior de Westminster, que é um documento adotado por nossa igreja, na pergunta 116 ele diz: o que é exigido no quarto mandamento? Resposta: o quarto mandamento exige que todos os homens santifiquem ou guardem santos, separados, para Deus, todos os tempos específicos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o sétimo dia desde o princípio do mundo. Veja que a Confissão fala, desde o princípio do mundo era o sétimo dia, até a ressurreição de Cristo. E o primeiro dia da semana, desde então até o dia de hoje, que é o dia da ressurreição, e há de ser assim até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, o Shabat cristão, e que no Novo Testamento é chamado de o dia do Senhor, o dia do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 1, João fala: eu estive em espírito no dia do Senhor, era o domingo. Na pergunta 117,
Como há de ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? Resposta: o sábado ou o dia do Senhor há de ser santificado por um santo descanso, por todo esse dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são permitidos em outros dias, e em fazê-lo em nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar o nosso coração em toda a previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Então, resumindo, devemos separar esse dia para a adoração a Deus. Adoração a Deus. E eu digo diabolicamente, desde o período dos nossos irmãos que escreveram essa confissão, o mundo, autoridades e o próprio sistema mundano destina boa parte dos passatempos, né, ou das recreações para o domingo. É impressionante como final de futebol sempre é no domingo. Final, então, é no dia do Senhor. E tem alguns que ainda trocam o deleite pelo Senhor por um bando de homem correndo atrás de uma bola, né? Desculpa dizer isso, mas eu acho que não vale a pena, meus irmãos. Nós temos um encontro marcado com o Criador do Universo, e vamos ficar lá vendo. E às vezes tem aqueles que a gente fala: não, pastor, eu vou assistir, mas vai dar para chegar no culto. E aí o time dele perde a final. Rapaz, ele vem para o culto irado, né? Possesso, né? Ele vem para o culto assim, totalmente transformado. Não quer ouvir o pastor pregar, nem os hinos, porque o time dele perdeu na final, né? Enfim. Bom, a pergunta 119, terminando. Quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, todo cumprimento descuidoso, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação do dia por ociosidade ou por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras, pensamentos desnecessários, tocantes às nossas ocupações e recreios seculares. Então, é basicamente o que a confissão fala, é um dia que deve ser dedicado à adoração ao Senhor e um dia dedicado ao serviço do Senhor. Irmão, eu sei que muitos de vocês, talvez, têm o hábito de, no dia do Senhor, colocar pessoas para trabalhar para vocês. É um princípio que o mandamento deixa claro lá. Nós deixamos para comprar o pão, porque queremos o pão fresquinho, mas não pensamos que tem um padeiro, quem mais? Tem um gerente, tem um atendente, que poderiam estar adorando ao Senhor, mas eles não estão. Por quê? Porque evidentemente você está contribuindo para que eles estejam lá, né? Talvez você diga assim: você pode ir na minha igreja um dia cultuar ao Senhor? Talvez se eu estivesse no lugar dele, eu diria assim: eu não posso, porque você está aqui me mantendo cativo ao trabalho, seu pecador miserável, né? Né? Você está aqui me ajudando a me manter no trabalho no dia do Senhor, né? Ou então, quantos crentes vão ao mercado, né, no dia do Senhor, pegar aquela fila enorme, aí chega em casa, não dá tempo de chegar no horário no culto. Irmão, não se preparam para o dia do Senhor. Talvez você diga: pastor, mas é só um dia, não dá para ficar sem o pão, não dá para ficar sem ir no supermercado. Dá sim, porque no dia 25 e no dia 1º de janeiro e 25 de dezembro, tudo fecha. E o que você faz? Você faz tudo antes, com antecedência. Eu vou no mercado antes, porque não pode faltar o pernil, o Chester, né?
Eu vou na padaria antes, porque vai fechar talvez, né? Então, nós nos programamos. Não é desculpa, irmãos, colocar pessoas para trabalhar para nós no dia do Senhor. Elas deveriam estar adorando a Deus. E nós temos que incentivar isso.